Muito bem. Prosseguindo, até então nós estávamos estudando sobre o site Zen Club, a matéria sobre medo e fobia. Nós vamos entrar agora no livro O Caminho do Aspirante Espiritual, da doutora Ângela Mariela Salabatá, no tratado sobre a ausência do medo. E nesse início, ela tira do livro A Voz do Silêncio a seguinte passagem: guarda-te do temor que se estende como as asas caídas e negras do morcego noturno, entre a claridade lunar da tua alma e a grande meta que se ergue indistinta na distância remota. Ó temor, discípulo, o temor, ó discípulo, o temor, ó discípulo, assassina a vontade e paralisa a ação. O temor assassina a vontade e paralisa a ação. Inicia ela. Um dos obstáculos mais comuns e mais insidiosos que o homem encontra em seu caminho evolutivo é o medo. Ninguém está absolutamente isento desta emoção, que nem sempre se manifesta abertamente, mas se oculta sobre outros aspectos e transmuta em outras características e se insinua nas nossas tendências, comportamento e ações. O medo é talvez o mal mais difuso da humanidade. Talvez, como está escrito no Tratado de Magia Branca, por ser um mal inerente à própria matéria. Não podemos, todavia, progredir verdadeiramente nem dedicar nossas energias à obra de autoformação que nos levará de degrau em degrau cada vez mais para perto da luz, se não nos libertarmos desse obstáculo. Primeiro, trabalhar o medo. Descobrir a origem, a causa. Nós não precisamos ficar batendo cabeça na parede para descobrir a causa, desculpe a expressão, mas se interessar em descobrir se está em nós, nós temos a causa desse medo. Está escrito em todos os livros espirituais que o discípulo deve alcançar a total ausência de medo antes de pôr o pé no caminho, visto que deve estar calmo, corajoso, confiante e seguro de si, para afrontar todos os perigos, crises e insídias de que a vida espiritual está repleta. A vida espiritual é uma caixa de surpresa. Mal conhecemos a nós mesmos, imaginemos nós a respeito da vida espiritual, que é um esplendor e é uma coisa total e completamente obscura, entende? Cheia de novidades. A divisa do ocultista é querer conhecer, ousar e calar. Olha que interessante. Querer conhecer, querer, a divisa do ocultista, querer conhecer, ousar e calar. Devemos, portanto, saber também ousar, saber afrontar corajosamente as dificuldades e não hesitar diante de nenhum obstáculo
que se anteponha entre nós e a meta. A completa ausência de medo significa completa posse de si mesmo e absoluta confiança no resultado final. Nós só vamos não temer quando nós nos autoconhecermos. O autoconhecimento traz segurança, firmeza, otimismo, dedicação plena e aguerrida no trabalho de libertação de nossas almas. Como faremos, pois, para nos libertar do medo insidioso que de mil modos se insinua no nosso ânimo, que nos cerceia a vontade, que nos ofusca o pensamento, que nos impede de agir e que nos torna débeis, hesitantes e incertos? Como faremos? A primeira coisa é procurar entender bem o que é o medo. Quais são seus múltiplos aspectos e manifestações? Para, em segundo lugar, analisar as suas causas e vertentes. Depois de haver feito isso, examinaremos os vários métodos e maneiras de superar e libertar-se do medo. O medo pode dividir-se em duas grandes categorias: medo consciente e racional. Segunda, medo inconsciente e irracional. Vamos primeiro ver os medos conscientes. Medos conscientes podem ser das mais variadas espécies. Por exemplo, medo do sofrimento físico ou moral, medo da morte, a nossa ou a de pessoas que nos cercam, medo do futuro, medo do insucesso, medo da solidão e assim por diante. Tem medo do futuro. Por que medo do futuro? Porque nós não imaginamos o que poderá acontecer amanhã. Gera medo, né? Do insucesso. Começamos um trabalho, planejamos o sucesso do trabalho, mas nós não temos certeza de que nós obteremos sucesso. Medo da solidão, medo de ficar sozinho. Nós não imaginamos o quanto é importante tirar proveito da solidão. Como é importante tirar proveito da solidão. Eis apenas alguns poucos exemplos das formas infinitas do medo que atormentam o homem e se manifestam dos mais variados modos. Estes medos são às vezes justificados por experiências negativas pelas quais já passamos e que nos tornam conscientes das dificuldades possíveis, dos perigos e sofrimentos. De outras vezes, o medo abriga-se em nosso ânimo sem justificação. Faz parte da nossa natureza e do nosso caráter. É uma característica ou quase do nosso temperamento. Nós trazemos uma história. Essa história forma o nosso caráter, cria a história da nossa vida. Muitas vezes, nós tememos como fruto, reflexo do que nós já vivenciamos, do que nós já
experienciamos. Portanto, ficamos reticentes com relação a X, Y, Z. Vejamos, pois, quais as causas destes medos. Conforme ficou dito acima, tal tendência ao medo é altamente perniciosa, e quem dela sofre é um ser mutilado. Prestem atenção, continuamente truncado e paralisado em suas manifestações, além de perenemente agitado e inquieto. Não me alongarei a descrever este gênero de medo, pois desejo dar um rápido esboço também dos medos inconscientes e de suas causas, para poder deter-me um pouco mais na parte construtiva, isto é, nos meios e modos de superá-los. Nós estamos dizendo que são os tais medos conscientes, entende? Mas, mesmo sendo consciente, ainda assim nós somos vitimados pelo medo, pela ação desta emoção incontrolada. Voltaremos.